Adicionou só um adendo no estudo. Quando eu falo abiogênese, não é bio como terra, bio é vida. Então, a é de não, bio de vida, gênese de geração. Então, o petróleo ele não tem geração de vida, ele não vem de uma vida para ele existir. Ele não é biogênese, que ele vem de uma vida, mas ele é biogênese. O capítulo 24, o versículo 37, nos lê a palavra do Senhor. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai, para terminar essa série que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, vamos falar sobre a Arca de Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. Os irmãos sabem, né, que para a ciência moderna nenhum e nem outro existiu. Então, esse é o problema quando a gente dá muito ouvido à ciência moderna. Há alguns irmãos irmãos em Cristo também desconsideram a literalidade do ensino de Gênesis 1 a Gênesis 11, dizendo que ali é apenas figurativo, há alguma moral na história, coisa desse tipo, mas que não é real. Mas, por que eu li aqui Mateus capítulo 24, versículo 38? Hebreus diz textualmente: de Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus não pecou, não é verdade? Mentira é pecado? Até onde eu sei né? Todo mundo mente um pouquinho, né? Mas até onde a gente sabe, mentir é pecado. Mas Jesus nunca mentiu. Nunca mentiu Jesus. E por que ele vai mentir sobre Noé? E ele falou que Noé entrou na arca. Jesus disse que haveria um dilúvio, que houve o dilúvio. Então Jesus não pode mentir. E também eu li que Jesus confirmou que foi em 6 dias que Deus fez a terra, e no 6º dia ele criou o homem, e está lá na palavra de Deus: por esse motivo deixa o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ou seja, Jesus, ele confirmou a criação do homem por Deus, através de Deus, do pó da terra que ele criou Adão, e da costela do homem criou Eva, no 6º dia, que é no princípio. E também confirmou que houve uma arca e houve uma pessoa chamada Noé e que houve um dilúvio. Então, irmãos, eu fico com a Bíblia, não vou ficar assim especulando, né, qual que é o motivo figurativo. Não, quer mostrar que Deus livra o justo, quer mostrar que Deus sempre tem um lugar para o justo quando os ímpios são destruídos. Não vou espiritualizar nada, aqui é um estudo literal da palavra de Deus, amém? Mas se a gente estiver errado, né? Fazer o quê? A vida segue, mas Jesus sabe que é na inocência, não é nenhum motivo assim para que venhamos trazer engano para o povo de Deus. A gente não quer enganar o povo de Deus, estamos nos baseando na palavra do Senhor. Amém? Vamos aprender sobre a Arca de Noé, o que aconteceu. A gente estudou passado que a terra se encheu de maldade e a quantidade de anos que o homem poderia viver passou, né, de 900, 800 anos, quase 1000 anos, para apenas 120 anos. Né? Deus decretou que não contenderia mais com o homem e deixar realmente a maldade correr solta, mas em compensação ele iria cortar o tempo de vida do homem da terra. Amém? E
Por causa dessa maldade, Deus falou que houve uma maldade muito grande na terra, a corrupção também muito grande na terra, e em Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Amém? Gênesis 6, do versículo 6 e 7. A maldade do homem, a terra se encheu de violência, então o Senhor resolveu acabar com tudo. A Bíblia diz assim, que viu Deus, no versículo 12, a terra, e eis que ela estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então até os animais da terra se corromperam. Existe toda uma teoria aí, essa eu não vou falar porque não consigo realmente achar consonância com a palavra de Deus, mas toda a terra estava má, corrompida, e Deus falou: acabou, eu vou destruir tudo. Porém, Deus achou graça em Noé. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Está no versículo 9. Então, Deus falou assim: não, então eu vou salvar uma família. Eu vou salvar alguns. E o motivo foi a violência e a corrupção. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 11. Então o motivo que trouxe o dilúvio foi a violência e a corrupção. A corrupção, o que é a corrupção? Vamos dizer assim, nós temos alguém num cargo público. Qual que é o dever dessa pessoa do cargo público? É zelar por aquilo ao qual ele foi investido. Um juiz é investido para fazer justiça. Ele vai ter que seguir as leis e a Constituição do nosso país, e ele tem que seguir a letra da lei, ou o espírito da lei. Não pode sair, não pode inventar a lei da cabeça dele. Se ele fizer isso, ele está corrompido. Ou se ele receber dinheiro ou ameaça para fazer injustiça, ele também foi corrompido. Isso é corrupção. É você fazer algo contrário à sua natureza. Você tem uma natureza, mas ao invés de você fazer aquilo ao qual é o seu propósito, você faz um propósito diferente. E isso é corrupção. E a terra havia se corrompido, ela mudou. Deus criou o homem para o adorar, mas o homem não estava mais adorando. Deus criou o homem para viver em paz, mas o homem estava vivendo em guerra, em violência. Não é verdade? E outros probleminhas a mais que havia também naquela época. Os homens também acabaram sendo hibridizados. Na minha opinião, não tenho dúvida, houve hibridização e isso corrompeu os homens. Os anjos não foram criados para procriar, e assim eles fizeram. E as mulheres não foram criadas para se ajuntar com os anjos, e assim elas fizeram. Corromper a terra. E Deus falou: acabou. Toda essa raça eu vou matar. Quem não vou matar? Aquele que era íntegro na sua geração, que era Noé. Noé não tinha, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus. Porém Noé era varão reto, íntegro em suas gerações. Ou seja, a geração que veio lá de Sete até Noé não estava corrompida nem pela violência e nem pela hibridização. Eles estavam íntegros. Eles não corromperam. Aquilo que Deus pediu lá para Sete, lá para eles, que a Bíblia diz assim, daí se começou a invocar o nome do Senhor, eles continuaram até os dias de Noé. Quase 1500 anos depois, eles estavam seguindo
a linha ao qual Deus tinha determinado. Amém? E tem uma coisa bem interessante. Nessa época, a última pessoa que tinha ouvido alguma coisa da parte de Deus, ou de forma que está na Bíblia, foi Caim. Caim foi a última pessoa que Deus falou diretamente que está na Bíblia. Provavelmente falou com Enoque, mas nós não sabemos. Na Bíblia, o último foi Caim. E depois, passou-se mais ou menos uns 1.600 anos, Deus falou com Noé. Mas demorou muito para Deus falar. Mas mesmo assim, de 7 até Noé, toda aquela geração serviram ao Senhor. Não fizeram nada contrário ao qual Deus tinha pedido. Alguns dizem, mas isso aí eu não sei se é verdade, né, irmãos? Não recomendo fazer isso também. Que Deus deu uma maldição para Adão. Está na Bíblia, é verdade. Deus deu uma maldição. Do suor da terra comerás o teu pão, e a terra produzirá para ti espinhos e cardos. E as pessoas dizem que que Adão e a sua descendência, eles não comiam carne. Porque está aqui na palavra do Senhor. Espinhos e carne não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Ou seja, o que Deus pediu para eles? Que eles iam comer a erva do campo. Não tinha autorização de comer carne. Então eles também provavelmente não comiam carne. Mas como a gente falou, né? Na época as condições atmosféricas eram totalmente diferentes também, né? Não é como os dias de hoje. Certo? Então o motivo houve uma multiplicação da maldade, violência e a corrupção de todos os seres que estavam na terra. E Deus se arrependeu. Peraí. A Bíblia diz assim que Deus não é para que imita, e nem filho do para que se arrependa. E como está dizendo aqui que Deus se arrependeu? E se você ler a Bíblia, você vai achar outros arrependimentos de Deus. Deus também arrependeu de ter tirado o povo de Israel do Egito, e se arrependeu de ter ungido a Saul. Então peraí, Deus que quis voltar atrás? Se a Bíblia diz que Deus não se arrepende, mas é assim, que Deus... Não é que ele errou ou ele queria voltar atrás. Não é o nosso arrependimento. Assim como a justiça de Deus não é a nossa justiça, o arrependimento de Deus também não é o nosso arrependimento. Assim como a ira de Deus não é igual a nossa ira, porque a Bíblia diz assim que na ira de Deus, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. A nossa ira é diferente. Deus, quando ele se ira, ele traz justiça. O homem, quando se ira, faz besteira, não é verdade? A gente solta os palavrões uma vez que não devia, né? Dá um safanão que não devia. A nossa ira é errada, a nossa ira leva ao pecado, mas a ira de Deus leva à justiça. O arrependimento de Deus também é diferente. Não é que, eu errei, eu queria ter feito diferente. Não, o arrependimento de Deus é de tristeza. Ele se entristece com aquilo com a qual, porque ele criou para um propósito, e aquele propósito foi corrompido, e aquilo entristece o coração dele, porque ele fica assim: eu não criei para isso, eu criei por um outro propósito. Aí ele entristece. Ele não criou Saul para o Saul ser um desobediente e passar à frente de Samuel e ser um homem iracundo. Criou para ser um rei para ajudar a Israel. Deus tirou o povo do Egito para lhes dar liberdades, mas eles queriam continuar escravos. E Deus criou o homem para viver num jardim, num lugar de delícias. Mas o homem preferiu pecar e viver na terra em violência. E isso entristece o coração de Deus, e assim é o arrependimento de Deus. Ele se entristece, não que ele quer voltar atrás, mas ele se entristece porque não foi cumprido o propósito dele. Que ele queria o melhor, mas infelizmente muitas vezes nós escolhemos o pior. Amém?
Então, tranquilo, amém, irmãos? Então vamos a algumas curiosidades. Quanto tempo durou a construção da arca? Quem sabe? Eita, todo mundo sabe. Todo mundo é bom. 100 anos, irmãos, foi 100 anos. Deus falou com Noé assim que ele gerou trigêmeos. Sabiam disso? Sem, Cão e Jafé são trigêmeos. Eles, é verdade. No ano 100, aqui ó, Gênesis 5:32. E Noé, da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Quando ele fez 500 anos, ele gerou 3 filhos. Dá para gerar de uma única mulher, né? Então assim, trigêmeos. São os primeiros, os únicos trigêmeos estão na Bíblia, Sem, Cão e Jafé. Que Deus... E para você ver, eu estava pensando nisso hoje. A idade que Noé gerou esses meninos, 500 anos. O quanto esse homem sofreu, achando que ou ele ou a mulher é estéril. Demorou 500 anos para ter filho, irmãos. Olha, Abraão chorou porque demorou 90 anos, né? Isaac chorou porque demorou 60 anos. Raquel chorou porque demorou 14 anos, 12 anos. Noé esperou 500 anos. É que tinha um propósito. Aqueles filhos já nasceriam com propósito de quê? De ajudar o pai a construir a arca. Mas quando veio logo 3. Já resolveu o problema, né? Já veio completo. Deus não deixa faltar nada, não é verdade? Já veio os 3. Nos filmes, né? Um é mais velho que o outro. É tudo mentira. São trigêmeos. Eles são trigêmeos, já nasceram. E Noé já pegou aqueles meninos. Nossa, eles vão construir a arca. Porque pensa bem, se Noé tivesse esses filhos na idade, por exemplo, que Enoque teve Matusalém. Enoque teve Matusalém na idade de 65 anos. Se demorasse mais 465 anos. 425 anos. Você acha que esses meninos iam estar lá debaixo da saia da mãe, debaixo de Noé? Eles iam criar suas próprias famílias. Eles iam fazer as suas próprias vidas. Aí não tinha como Noé chegar, olha, Deus falou comigo, vai cair chuva do céu e não sei das plantas, vai ter água, Deus vai destruir. Não, opa, desculpa, eu tenho que criar meu filho. Eles iam acreditar. Mas quando Deus falou com Noé, ele falou, olha, você vai criar você vai fazer uma arca, desse jeito, assim, assim, assado, e aí, pumba, veio os 3 filhos. Aí ele já sabia, eu já sei o propósito da vida dos meus filhos, é eles me ajudar a fazer a arca. Amém? E por que demorou 100 anos? Diz assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante a mim, porque a terra está cheia de violência, é isso que surge juntamente da terra, com a terra. E terminou com 600 anos. E tinha Noé 600 anos de idade quando veio o dilúvio sobre a terra. Amém? Então ele demorou, sendo mais exato, por volta de 100 anos. No ano 500, Deus falou com ele. E no ano de 600 da vida dele, veio o dilúvio sobre a terra. Demorou mais ou menos 100 anos. Amém? Agora é mais difícil. Qual era o tamanho da arca e a capacidade dela? Qual é o tamanho da arca, irmãos? Era em côvado. Côvado é daqui do cotovelo até o dedo do meio, esticado. Dá por volta de 42 centímetros, 44, 45, não é exato. Então, em metros, era cerca de 168 metros de comprimento, 28 metros de largura e 17 metros de altura. 17 metros é alto. É muito alto. O poste tem 6 metros. Imagine 17 metros de altura. Diz assim a palavra do Senhor: faz para ti uma arca de madeira de gofer, fará compartimentos na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30.
Farás na arca uma janela que lhes dará um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixo, segundo e terceiro. Vamos lá? Gênesis 6, dos versículos 14 ao 16. Primeira coisa, pela nossa ciência, eles acharam o uso do betume apenas há 3.000 anos atrás. Babilônicos e egípcios já usavam o betume para isolar as coisas. Outra vez que eu li que usaram o betume também foi quando Joquebede, né, a mãe de Moisés, né, betumou a arquinha também, o cestinho lá de Moisés, para a água não entrar ali no rio Nilo e não matar o coitado do Moisés, não é verdade? Então, mas aqui foi mais Deus falou, betumarás por dentro e por fora, certo? A arca foi construída há 4.000 anos atrás. Então, quem deu a instrução certinho para que não houvesse a infiltração de água foi o próprio Deus. O homem não sabia nem para que era para usar o betume. Olha, irmãos, tem toda uma historinha que o pessoal fala, não podia ter betume porque betume é petróleo, e petróleo só existiu porque havia dinossauros lá no passado, 60 milhões de anos atrás, e esses dinossauros morreram, aí juntou os ossinhos deles, as carnes dele, e aí virou petróleo, carbono, depois virou petróleo, e a gente pega petróleo que é dinossauro morto. História da Carochinha, mas isso se ensina na escola, amém? Na verdade, o petróleo, ele é... Ai meu Deus, esqueci o nome da palavra. Mas ele é natural da terra. Tem um nome correto, um nome científico correto do petróleo. Assim como a água é natural da terra, algumas coisas, né, que a gente acha na terra, ferro, essas coisas todas. O petróleo também, ele é natural da terra. Ele não é assim, um carbono de dinossauro morto. Porque na época de Noé ainda existiam os dinossauros. Na verdade, ele é algo natural da Terra. E quem descobriu isso foi russos. Os russos descobriram que esse negócio, vai acabar o petróleo porque vai acabar a quantidade de dinossauros mortos. Não, o petróleo não vai acabar assim não, porque o petróleo, ele é a própria Terra produz petróleo. E em muito lugar que eles falavam assim, vai acabar o petróleo, até hoje não acabou. Do nada começa a brotar petróleo do nada. Começa de novo a ter petróleo em lugares que eles diziam está acabando. Sim, está acabando, porque eles exploraram. Mas depois volta a produzir petróleo, porque ele não é dinossauro morto. Ele é produzido pela própria terra. Tem todo um nome lá, e eu esqueci qual que é o nome científico de falar isso. Mas ele é natural. Então, Deus falou assim, olha, usa o betume. Aí tem gente que fala, não, é perfume, não é... É porque crê, irmãos, no que a ciência diz. Né? Mas só que a verdadeira ciência desmente também. Fala, não, o petróleo não é dinossauro morto. O petróleo é natural da terra, assim como a água é natural da terra. E outras coisas também. A lava é natural da terra também, não é verdade? A terra também é do nosso próprio planeta. Então não tem por que falar que é dinossauro morto. Isso é besteira, isso é cu da carochinha. E a arca foi e ainda é o maior barco de madeira de todos os tempos. Da nossa época, o maior barco é o chamado Creole, e ele tem 65,5 metros de comprimento. A arca é mais do que o dobro desse veleiro chamado Creole, que foi feito em 1927. Vocês estão vendo? O que Deus fez, a grandiosidade do que Deus fez, algo fora do comum. Para não errar, 168 metros. É muito metro, mas deu tudo certo, coube todos os animais lá, não teve nenhum problema. E aí, quantos animais poderiam comportar a arca? Isso aí não está na Bíblia, mas pelo tamanho e pelos compartimentos poderiam caber até 25 mil animais. Aí fala assim, mas o irmão fala que havia dinossauros, não é verdade?
Está na Bíblia algum dinossauro? Está na Bíblia, irmãos? Tá, gente, está na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos. Está no livro de Jó. É o Bilmote. O Bemote, a Bíblia dá algumas especificações sobre ele. Ele só pode ser dinossauro. Não, porque nos tempos bíblicos, até 300 anos atrás, a palavra para dinossauro era dragão, não era dinossauro. Quem inventou o nome dinossauro foi um cientista inglês, né? Dinossauro é uma palavra grega, né? Quer dizer grandes lagartos. Mas nos tempos bíblicos, os chineses, os árabes, japoneses, todos chamavam de dragões. Vocês sabem quantos signos tem o horóscopo chinês? 12, certo? Aí tem macaco, tem porco, tem o tigre, tem a cobra, pangolim e tem o dragão. Todos os 12, um diz que não existia, é o dragão. Agora, por que 11 existia e um não existia? Ele existiu. O que aconteceu é aquilo que eu expliquei. Como mudou a situação atmosférica, a maioria deles ou morreu, não conseguiu sobreviver com a mudança climática que teve após o dilúvio, ou não crescem mais tanto como crescia antigamente, né? Eu expliquei para os irmãos, havia no Brasil preguiças gigantes, onças gigantes, tatu gigante. Então imagine largados o tamanho que eles chegavam um tamanho fora do comum. Mas esses bichos tinham narinas muito pequenas, então não tinha oxigênio suficiente para eles. Alguns não conseguiram sobreviver e outros pararam de crescer tanto assim. Mas havia esses bichos gigantes. E como eles entraram na arca, né? Não é verdade? Por mais, né, que a arca era muito grande, mas como você vai colocar um braquiossauro, vai colocar um brontossauro, um sismossauro, as girafonas, os mamutes, né, de 7 toneladas, elefantes de 6 toneladas, né, a preguiça gigante, tatu gigante. Acertou. Porque a Bíblia não diz a condição deles, né? A Bíblia diz que era para ele colocar esses animais na arca, mas não falou o tamanho deles. Colocou filhotes, né, irmãos? Como eles ficam um ano. Sim, depois eu falo. Então, assim, o que acontece? Eles chegaram lá filhotes. Eu acredito que o que não chegou filhote na arca, a Bíblia, Deus pediu para 7 pares de animais limpos. São os animais limpos? Pombas, galinhas, fazões, boi, ovelha, cabra, né, esses bichos assim, bodes, né? Pode da cabra, né? Desculpa. Então, assim, eles poderiam entrar em 7 pares. Esses eu creio que entraram já num tamanho normal, porque eles eram um alimento de Noé e da sua família. Leite. Não, eles não comiam carne. Então era mais para o leite deles mesmo e os ovos, né, que eles comiam das galinhas. Mas eles provavelmente não comiam. Eu não sei, não tenho certeza se não comiam ou não. Isso aí é mais especulativo. Mas esses maiores tinham que entrar já numa certa idade, até para eles poderem usar ou da sua carne, ou do seu leite, ou dos seus ovos, para eles poderem sobreviver o tempo que eles viveram lá na arca, certo? Então, a arca poderia comportar até 25 mil animais, alguns eram gigantes, mas não precisaram entrar lá, gigantes, né? Poderiam entrar lá, de que forma? Filhotes. Ah, mas era uma bagunça lá na arca. Vocês sabem que o urso dorme, né? Um ano? Acho que uns 4 meses. E os animais têm esse comportamento de hibernação. É que o urso vive em locais ao qual ele é muito gorduroso, né? Então no inverno pesado, para ele não morrer de fome, ele já dorme e acorda com uma fome quando acaba o inverno. Quem tem casa lá tem que sumir, porque eles roubam o que tiver. Então assim,
Deus também pode ter dado hibernação para esses animais, para que eles não viessem fazer bagunça, aquela coisa toda, né? Quem vê essa bagunça aí toda somos nós, né? Mas Deus tem esse poder de dar hibernação para os animais e eles não ter feito nenhuma bagunça lá dentro, amém? Principalmente os maiores, né? Vamos lá. Quanto tempo ficou Noé na arca? Quem sabe? 9 meses. Não, errou. Não, 150 foi o tempo que a água... Isso. 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. No calendário lunar de 360 dias. Vamos fazer aqui as contas? Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do grande céu se abriram. Pum! Começou o dilúvio. No ano 601, quando acabou, no mês primeiro, mesmo mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dia deste mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: sai da arca, tu, juntamente contigo, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Ou seja, ele entrou no ano 600, no primeiro mês, no 17º dia, e saiu no 601, no primeiro mês, mas no 27º dia. Então ele ficou 1 ano e 10 meses na arca, amém? Muitos acham que a arca é um mito, porém, os cientistas crentes, criacionistas, estão mostrando evidências claras que a Terra passou por um evento traumático e repentino, ao qual formou cânions. Você sabe, aqui no Brasil tem um cânion bonito aqui do São Francisco. Lá também nos Estados Unidos tem o Grand Canyon, que é lá no Rio Colorado, né? Que é uma atração turística, todo mundo vai ver. Aí o mundo fala, demorou milhões de anos. Não tem como, é impossível demorou milhões de anos. Aquilo foi repentino. Eu creio que quando rompeu as fontes do abismo, rompeu tudo, fez uma bagunça lá terrível, fez uma bagunça aqui na terra, criou desertos, falésias e a provável separação dos continentes. Mas eu não creio que foi no dilúvio que houve a separação dos continentes, não. Eu creio que foi nos dias de Peleg, 100 anos depois do dilúvio. Os irmãos quiserem verificar, está em Gênesis, capítulo 10, versículo 25. Alguns também falam sobre os depósitos de carbono, no qual o Dr. Robert Gentry, esse cara existe, em 1980 ele fez uma pesquisa e provou que para que haja a formação de carbono através de matéria, carbonária como a gente, não precisa de milhões de anos, precisa de muita água e matéria carbônica, e aí se cria de forma rápida carbono, amém? O que acontece? Pelo que ele fez, ele provou que a Terra tem no máximo, esse Robert Gentry provou que a Terra tem, chutando para o alto, 10.000 anos. Mas se você for ver um cientista, ele fala, não, a Terra tem 3,5 bilhões de anos. Esse montão de bilhões, de milhões de anos, é para tentar justificar a evolução. Não, o homem era uma esponja, mas lá no começo era uma esponja que virou uma estrela do mar, que virou um peixe, que virou um sapo, esse sapo virou um réptil, esse réptil virou um mamífero, que virou uma espécie de um primata, e do primata veio o homem, certo? Aí, para justificar, tem que ter os bilhões e bilhões e bilhões de anos. Essa é a justificativa deles, os bilhões. Mas esse cientista, que nem crente não sei se ele morreu, ele provou que não, que a Terra, pela formação de carbono que há em toda a Terra, e pela pesquisa que ele fez, o máximo que a Terra pode ter é 10.000 anos, mas com muita boa vontade, 10.000 anos.
E o que acontece? Vários cientistas tentaram provar que a experiência dele estava errada. Já faz 40 anos e não teve ninguém que provou que a teoria dele estava errada, e finalmente as revistas científicas falaram: olha, realmente a teoria do seu Robert Gentry está correta e a Terra deve ter mais ou menos 10 mil anos mesmo. Entendeu? Mas muita gente, até da igreja, diz assim que é tudo lenda. Não, a Terra tem realmente bilhões de anos, isso aqui é tudo espiritual, tem nada a ver. A Bíblia não é um livro de ciência. Eu creio que a Bíblia não é um livro de ciência, mas eu creio que o meu Deus é o Deus da verdade. Ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus não pode mentir. Lógico que Deus não vai dar nomenclaturas científicas. Lembrei, meu Deus do céu. O petróleo da Terra, ele é abiogênese. Eita, muito palavra bonita, né? Abiogênese. Assim, ele é criado pela própria Terra. Ele é gerado pela própria Terra. Abiogênese. Ele é gerado pela própria Terra. Não é gerado por... A biogênese é gerado pela própria terra, é isso mesmo. Bio de terra, gênese de geração. Ele é gerado pela própria terra, o petróleo. E era dito que ele era orgânico. Ele era biogênese, ele era orgânico, então ele precisava de primeiro vida, para depois ser criado. Mas provar que ele é abiogênese. Ele não precisa de vida para ser criado. Ele não vem de uma vida para ele ser formado. Ele é próprio da terra. Amém? Amém. Ninguém precisa morrer para ter água, não é verdade? Então, assim, a mesma coisa é o petróleo. Ninguém precisa morrer para ter petróleo. Agora eu lembrei. Então, voltando, isso me provou que o carbono formado precisou de muita água e de terra. E foi formado. E como a gente disse, que a terra foi formada da água, não é verdade? E outra coisa também, temos evidência de fósseis. Tem peixes assim de 4.000 anos atrás, encontrados aonde? Em montanhas. O que prova? Que a terra estava debaixo da água, né? Do dilúvio, e os peixinhos morreram, e ficaram presos lá nas montanhas. Né? Porque como morreu o peixe em montanha, mas é um peixe que não tem milhões de anos. Está morto em montanha. Inclusive nas montanhas do Ararat, aonde parou a Arca de Noé. A Arca de Noé não parou na montanha do Ararat, mas nas montanhas do Ararat, que é uma cordilheira assim enorme. E estranhamente essa montanha que fica lá na Turquia, ela não é muito explorada não. Ela é mais ou menos explorada, não é... Acho que eles não querem saber a verdade, né? Tem gente que diz que já vira a arca lá, tem umas fotinhas meio estranhas, tem umas meio quadradas, né? É melhor não investigar muito, né? É melhor deixar pra lá, né? Tem coisas que é melhor não investigar, deixa pra lá, né? E outra coisa muito, muito interessante sobre a Arca de Noé, irmãos. A Arca de Noé não está só na Bíblia. 200 culturas do mundo todo ensina que houve um dilúvio e que um homem com sua família salvou todos os animais num barco ou numa arca. Tem índio aqui do Brasil, os índios Carajá, que dá essa história, chineses dão essa história, japoneses, africanos, asiáticos, europeus, 200 culturas em todos os continentes da Oceania, aborígenes, falam que houve um dilúvio. Irmão, se todo mundo fala, o que aconteceu? Não é possível, né? Índio, europeu, asiático, negro, japonês, chinês, todos falam a mesma história. Não é possível que estão mentindo, né? Obviamente, passou de pai para filho, eles contaram aquilo a qual eles aprenderam. Amém? Acabou? Não, vamos para a Torre de Babel. A Torre de Babel é mais tranquilo e também para muitos é mito. Só uma invenção, é Deus provando que o homem não pode ser salvo por seus próprios esforços. Verdade, não é mesmo? O homem não pode ser salvo pelos seus próprios esforços e o homem não pode ir contra a vontade de Deus. Eu também creio. Mas eu creio que a Torre de Babel não é um mito, mas ela é uma verdade. E não só eu creio nisso, mas também há um doutor chamado Tom Mayer, que ele está provando que houve essa Torre de Babel. Ele mostra que tem evidências que foi tentado construir essa torre 3 vezes, e sendo também que acharam uma pedra com inscrições
que dizia sobre a torre e as dimensões dessa torre, que era o quê? Era o projeto da torre, que era realmente para tocar os céus, era algo gigantesco mesmo. E que poucos sabem, mas sabe uma coisa que pouca gente sabe? Alguém já foi aqui no Ibirapuera? Já passou? Já, né? Amém, né? Até a Lívia concordou. Ali, perto do viaduto Marcondes Salgado, faz assim uma voltinha, não tem um negócio gigante, uma pedra gigante, é o obelisco em memória dos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932, amém? Porque existe um lugar chamado 9 de julho, porque em 9 de julho foi o dia que eles declararam revolução contra o governo de Getúlio Vargas, amém? Acabou a história de São Paulo, vamos voltar para a Bíblia. O que acontece? Aí tem um obelisco lá. Se você for na Argentina, tem um obelisco. Se você for para os Estados Unidos, tem obelisco. Se você for para o Canadá, tem obelisco. Se você for para Brasília, tem obelisco. Se você for em qualquer cidade da Europa, tem obelisco. Se você for no Egito, tem obelisco. Se você for para o México, para Guatemala, tem obelisco. Se você for para o Japão, tem obelisco. Mas por que isso? É a lembrança que um dia os homens tentaram fazer uma torre que chegasse até o céu. É um memorial. A Bíblia chama de poste ídolo e a gente vai chamar de zigurates. É por isso que eles falam, então acho que tem um versículo na Bíblia que fala que por isso que ele chegar até o céu que confundiu as línguas. Isso, eu vou falar sobre isso. Então o que acontece? Então foi esses homens que tem aqui para todo lado, esse é o motivo, é um memorial da Torre de Babel. Não é coincidência, vou criar um negócio, não, tem um motivo, e o motivo é esse, é um memorial religioso, estão lembrando que os homens tentaram chegar até os céus, é apenas um memorial, e também pirâmides, tem pirâmide para todo lado, não é só no Egito não, tem pirâmide no México, a do Brasil... A do Brasil, diz que é no meio da Amazônia, é que eu não gosto daquele povo que fala isso, o tal do Ratanabá, mas sei lá, deixa pra lá. Mas, assim, já tem pirâmides também na China, tem todo canto tem pirâmide. Aí por que tem isso? É lembrando sobre a tentativa de fazer algo para chegar até o céu. Não é coincidência. E o que acontece? Por isso que tem esses obeliscos. E também tem uma curiosidade sobre a Torre de Babel. Quantos troncos linguísticos existem hoje em dia? Quantos irmãos acham? Tipo assim, nós somos latinos, certo? Em inglês é anglo-saxão. Alemão é saxão. Aí tem línguas célticas, tem as línguas guarani, as línguas tupi, as línguas japonesas, né? Línguas cirílicas, essas coisas, né? Menos de 100. Tem várias línguas, tem, né? Por exemplo, o latim tem romeno, tem italiano, francês, português, espanhol, são línguas, e também o galego, né? São línguas latinas. Anglo-saxão, tem a gaélica, tem o inglês, tem algumas línguas também. Mas de um tronco de linguagem tem menos de 100. E o que é interessante, a Bíblia fala de 3 gerações dos filhos de Noé. E essas 3 gerações dá um número de 78 famílias. Não é bem próximo? Né? É próximo. 78 famílias que se espalharam pela terra e criaram esses quase 100 troncos de linguagem, mas a terra tinha uma só linguagem. Uma curiosidade para os irmãos: tem gente que ensina que a torre quando foi feita a Torre de Babel, foi dividida em 16 línguas. Baseada em quê?
Eu demorei anos para aprender essa mentira. Ainda bem que é mentira, eu não demorei a aprender. Baseado em Atos 2. São 16 nações que ouviram, né, os apóstolos falando em outras línguas. Aí o pessoal se baseia o seguinte: então na Torre de Babel havia 16 línguas. Não, havia... Foi espalhado 78 línguas. Não foi só 16. Ali que Lucas colocou em Atos foram as 16 nações, pessoas de 16 nações que ouviram os apóstolos falar a língua. Tem nada a ver com a Torre de Babel, isso é uma salada, nada a ver isso aí, tá bom? Amém, irmãos? O motivo da construção da bendita da torre: rebelião da ordem divina. Porque o que Deus pediu para se espalhar sobre a terra. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9:7, assim que Noé saiu da arca. Disseram mais, isso está em Gênesis 11:4. Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o que aconteceu? Eles estavam se espalhando, né? Que a Bíblia diz que eles chegaram, quando Noé começou a ter filhos, os seus filhos, não é assim, né? Os filhos de Noé começaram a ter filhos, diz a Bíblia, e era toda a terra de uma mesma linguagem e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Ou seja, alguns começaram a sair e não queriam mais ficar, né, achando um lugar para morar. Falaram: não, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, e aqui iremos fazer uma cidade e uma torre que toque até o céu, para que a gente não se espalhe mais pela terra. Aqui vai ser o ponto de encontro de todas as pessoas da terra. Amém? Então eles se rebelaram contra a ordem de Deus, porque obviamente que Noé e seus 3 filhos falaram que tinham que se espalhar, mas eles falaram: não, vamos espalhar não, vamos ficar por aqui. Aí deu problema. Então esse foi o motivo, né, que eles quiseram fazer a arca. E por que Deus confundiu as línguas? Para forçar os homens a se espalharem e dar um freio nos inventos dos homens rebeldes. Então Deus desceu, o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ele disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isso é o que começamos a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua um do outro. E assim o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor se espalhou sobre a face da terra. Gênesis 11, do 5 ao 9. Primeiro foram espalhados na terra, e depois, mais ou menos por volta de uns 50 anos depois, eles foram separados nos dias de Peleg. Está em Gênesis capítulo 10. Qual versículo eu falei para os irmãos? Gênesis capítulo 10. Não, 11. É Gênesis capítulo 11, versículo 18. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Não é que não. Gênesis capítulo 10. Está aqui na Bíblia, eu coloquei. Gênesis capítulo... Eu achei que eu não ia me perder, acabei me perdendo. 10:25. Diz assim a palavra do Senhor: e Éber nasceram 2 filhos, o nome de um era Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. 10:25. O que acontece? Hoje a terra era uma só, não só a língua,
mas também havia um supercontinente. Então eu acredito que não foi no dilúvio que houve a criação dos 4 continentes que temos hoje em dia. Não. Eu acredito que aconteceu isso nos dias de Peleg, porque a Bíblia diz assim, ele ganhou esse nome do seu pai, Éber, porque nos dias dele se repartiu a terra. A pessoa, não, quer dizer que eles repartiram assim, cada um foi para o seu cantinho. Quando eu fui ver sobre o que significa essa palavra, nunca tem a ver com espalhamento. O que aconteceu era, eles se espalharam. Nos dias de Peleg, a terra foi repartida. Então a terra, houve uma separação. A palavra aqui repartida é, no seu dia, a terra se separou. Então foi criado os continentes. Aí, né, aqui nós, foi o dia de Peleg. Amém? Esse é o nosso estudo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.